Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Não Existe Tentar. Ele que é viabilizado pela Camelo & Co. Eu sou Caterine Barros, sou diretora de estratégia de atendimento na Camelo & Co. E tô aqui com meu parceiro Saulo Camelo, sou CEO e fundador da Camelo & Co. E co-host do nosso podcast Não Existe Tentar. E hoje, quando a gente ficou pensando quem trazer para o Não Existe Tentar e pensar numa pessoa que faz acontecer, veio ele. E hoje a gente tá aqui com o Rodrigo Neves, ele que é CEO e fundador da Vitamina Web e também da Anamid. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho e todo o processo da Anamid. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, gente. Eu fiquei muito lisonjeado e agradecido pelo convite, né? É sempre bom falar um pouco sobre o mercado digital, Anamid, nossas bem-aventuranças, né? E compartilhar um pouco, né? Quem sabe a gente não incentiva as pessoas a fazerem o mesmo também, né? Sim. E, bom, já vou entrar, antes de entrar aí um pouco para você contar a sua história, eu vou te perguntar, Rodrigo, para você, existe tentar? Eu acho que o tentar é intrínseco, ele tá dentro de nós, né? Porque qualquer iniciativa que você faça, você está tentando. Só que se você vai com a cabeça do tipo, tem um plano B, né? Eu acho, vou tentar, se não der certo, beleza. Eu acho que isso aí já começa no fracasso, né? Então, eu, pelo menos na minha vida, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu estou lá para dar certo, né? Se der errado, a gente vai tentar corrigir. Se caso realmente não deu certo, né? A gente aprende, né? E vamos para outra, vamos fazer outra coisa na nossa vida, né? Vamos tentar outra iniciativa. Então, o tentar é tudo que a gente tenta, né? A gente tenta pegar o copo aqui, né? A gente tenta pegar o celular aqui, né? Então, assim, pra mim é isso, entendeu? Tem que ter foco na missão. É isso aí. É isso aí. Bom, Rodrigo é empreendedor, né? Também começou uma agência, assim como o Saulo. Conta um pouco da Vitamina, assim, como que você veio parar no mercado digital, como que a Vitamina surgiu, enfim, como que você ingressou aí nesse mercado? Bom, na verdade eu vou contar um pouquinho lá do começo, porque vocês vão entender a contextualização, né? Quando eu fui entrar na faculdade, né? Sou bacharel em sistemas de informação pelo Mackenzie, também pós-graduado em gestão de tecnologia pela FIAP. E quando eu fui entrar na faculdade, eu tava com dúvida se eu fazia publicidade ou tecnologia. Publicidade porque era apesar de não conhecer muito o que a publicidade fazia, porque quando você é adolescente, você não sabe muito o que as profissões fazem. Sim. Você tem um certo apelo ali e tal. Então eu tava com dúvida, né? Se fazer publicidade e tecnologia. Por que as duas? Publicidade porque é uma coisa que eu tava estudando pra fazer, né? E tecnologia porque era a formação do meu pai, né? E queira ou não, assim, já programava na época, com 14 anos, 12 anos, já programava em Clipper, COBOL e tal. Então, por hobby, né? Porque eu achava legal fazer programinha. E daí, foi isso. Eu falei assim, quer dizer uma coisa? Eu vou lá no Mackenzie, eu vou me inscrever lá no vestibular, eu vou colocar a primeira opção tecnologia e segunda publicidade. Se eu não passar em tecnologia, a publicidade é a segunda opção e daí assim, destino vai escolher minha carreira. Uhum. Na hora de me inscrever, não tinha mais. Foi o ano que mudou e não tinha mais duas opções, tinha só uma. Então eu falei assim, já que a primeira era tecnologia, vamos com tecnologia. Aí eu passei na primeira lista, graças a Deus, e fiz tecnologia e tudo mais. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, né, a gente vai trabalhar com tecnologia, você não sabe com que você vai trabalhar. Em tese, eu ia trabalhar com software, né? Mas a gente não sabe. E eu fui fazer Mackenzie na faculdade, né? E acabei entrando de estagiário numa empresa, que era de sistemas ERP, implantação de sistema ERP. E comecei a trabalhar nessa empresa aí. Nessa empresa eu conheci outro Rodrigo, né? Nessa empresa não. No cliente que eu fui implantar um sistema, eu conheci outro Rodrigo. A gente acabou ficando amigo lá. E ele era designer. Bom, pois bem. A gente foi passando... Isso em 2004, né? A gente começou a ficar bastante amigo, ele sabia que eu programava, ele falava assim, Rodrigo, e aí, tem como você fazer um jobzinho pra mim? A gente começou a fazer alguns freelas em conjunto, sempre fazer o design e fazer a programação. E era assim. É assim que começou a Vitamina Web lá em 2004, entendeu? A gente começou vamos falar assim, namorar essa nossa relação. Aí a gente, depois de um tempo, depois de um bom tempo, de uns bons anos, né? Em tese, só como freelancer, acabamos abrindo um CNPJ. Fundamos a Vitamina Web, já explico o porquê do nome pra vocês, né? E depois de um tempo, ele acabou indo para um outro caminho e eu fiquei com a Vitamina Web e segui até hoje. Na empresa que eu entrei como estagiário, eu também virei sócio-diretor da empresa. Eu fiquei lá 8 anos. Nossa. Era uma empresa de RP, que fornecia RP
ainda em DOS, né? Uhum. Eles converteram para online. Para converter para online, essa empresa, na época, a internet não era que nem é hoje, né? A internet era discada, né? Sim. Então a empresa, ela implantou ela criou uma empresa de telecom para poder fornecer internet para os clientes que ela fornecia o sistema, né? E foi a primeira empresa no Brasil, inclusive, uma das primeiras empresas que trabalhou com fibra ótica 100%. Então, a gente cabeou Brás, Pari, Canindé, Bom Retiro, essa região que era um sistema RP para a confecção. Hoje o sistema foi comprado pela TOTUS. E daí dessa empresa de telecomunicações eu virei sócio-diretor. Entrei como estagiário, supervisor, subgerente, fiz toda aquela questão, sabe, de hierárquica. E em paralelo, eu ia tocando a Vitamina Web nos meus horários alternativos, né? Sempre deixei claro pro meu diretor, isso que é uma coisa importante para quem tá vendo aqui nosso podcast, a transparência é importante, né? Você tem que chegar pro seu diretor, seu supervisor, seu líder, tudo mais, e falar assim, cara, tem um outro negocinho, abra o jogo, né? Porque às vezes você vai precisar, no meio do dia, sair para resolver alguma coisa, mas não quer dizer que você esteja na empresa. Você tem que fazer dos seus papéis bem feitos. Eu sempre deixei muito claro. E fui seguindo isso aí. Até que eu fui convidado para ser sócio-diretor, que eu já estava... Eu já tinha abraçado a gerência de tecnologia, gerência financeira, e quando eles foram me dar também a gerência de marketing, para virar um diretor geral, aí falou assim, ó, você vai ser diretor geral e vai ser também sócio. Eu fiquei 2 anos como sócio, né? Os outros 6 anos foi como um funcionário CLT. Isso foi quando? Foi em 2004 também que eu entrei nessa empresa, né? Então, fiquei 2004 até mais 8 anos. 2010, mais ou menos. Por aí, mais ou menos. E daí, cara, eu já sempre tive aquele negócio de empreender, nunca gostei de ter apenas uma renda, sabe? Vindo de algum lugar, entendeu? E daí, enfim, a Vitamina ela foi crescendo também. Chegou o momento que essa empresa de telecom ela foi vendida, entrou um investidor. E eu tinha 2 opções, né? Ou realmente... ia mudar completamente, né? Por mais que eu era sócio também, ia mudar completamente a forma de lidar com as coisas. Sim. Ou eu depositava minha energia na empresa de telecomunicações, ou eu depositava minha energia na Vitamina Web. Aí conversei com o meu sócio, na época, que ainda era somente eu e ele, e ia entrar um investidor. Aí ele falou, Rodrigão, acho que é melhor você sair da telecom. Assim, vai entrar o investidor, ele vai entrar com outra cabeça, ele vai querer fazer algumas coisas, vai bater de frente contigo e tal. É normal, eu conheço como é que você é, entendeu? Então, assim, eu acho que você vai algum dia me agradecer, né, por eu estar, vamos falar assim, te dispensando como sócio, né? Mas foi uma conversa tranquila, assim. Foi tão tranquila que eu saí chorando, né? Tranquila pra ele, né? Não, a conversa foi tranquila, mas assim, é muito ruim quando você constrói um negócio e perde o negócio, né? Assim, lógico que foi uma decisão em conjunto, né? Não perdi o negócio, né? Eu tinha outro, né? Você escolheu focar. Só que, assim, é difícil, né? Porque quando eu entrei nessa empresa de comunicações, ela tinha 10 clientes, né? 5, 10 clientes. Eu entreguei com 500 corporativos, milhares de fibra ótica passadas. Tinha um puta conhecimento. E um parênteses, eu odiava telecom, tá? Antes de trabalhar com telecom. Na faculdade, a matéria de tecnologia que eu mais odiava estudar era redes. E eu, assim, isso que eu falo, assim, quando você quer fazer, você tem que fazer. Então eu tive que trabalhar com telecom, era uma oportunidade que eu fiz. Eu fiz todas as certificações de rede que precisavam, eu me aprimorei. E eu sabia, juro por Deus, eu olhava para os switches, eu sabia onde estava o problema. Só pela forma como piscava a luzinha no switch, no servidor. É um negócio meio louco, né? Parece que, Rodrigo, é besteira. Não é besteira. Eu olhava assim, gente, eu acho que tá com problema no backbone X e tal. Pra acabar a internet aqui de casa, não vou ligar pra mim, vou ligar pra você. Então, assim, a gente fornecia na operadora internet, VoIP, voz sobre IP. Eu fui uma das primeiras empresas que trabalhou com voz sobre IP no Brasil. Enfim, a gente fez um negócio fantástico. Saí, foquei na Vitamina Web. Fiz minha venda, recebi uma grana pela minha parte da empresa, fiz um acordo que na época foi legal, e eu foquei apenas na Vitamina Web. E o nome Vitamina Web vem porque quando eu tinha o sócio, que também era outro Rodrigo, a gente tinha que decidir o nome da empresa. Só que eu era de negócio de tecnologia e ele era de criação. Então, os nomes que vinham, os dele, era tudo com muito viés de criação. Sabe, design, criação. E os meus mais tech, né? E a gente não via o nome era tipo 2R Design, 2R Web, R2, uma coisa, sabe? Tudo tinha 2 e tinha um R. 2 Rodrigos. Aí a gente tava lá na minha casa, conversando sobre isso, tomando um café e tal. Minha mãe chegou com 2 vitaminas na mesa e falou assim, aí ele falou assim, Vitamina Web, né?
Na época, né? Falou Vitamina Web. Aí eu falei assim, nossa, cara, que nome bosta. Ele, assim, ele falou, tipo, tal, eu achei o nome meio infantil na época e tal. Daí ele falou assim, cara, deixa eu levar o conceito e trago. Daí ele pegou, fez os criativos fazem isso, fez tudo o conceito, né? Na marca, da marca na época. Hoje mudou muito, não é mais aquilo. Mudou muita coisa. Mas o que era? Era a Vitamina Web, essa palavra é o quê? Você juntar, né, a criatividade, né, com a tecnologia e a gente potencializar os negócios digitais. Então esse é o conceito da marca. Então, quando você apresenta o conceito, né, aí é o cliente, né, às vezes tem que ser apresentado um conceito, né, isso aí me encantou. Eu falei, não, é isso mesmo, cara, então vamos pra cima. Aí foi isso que surgiu a Vitamina Web. Quando eu me dediquei apenas à Vitamina Web foi quando ela realmente começou a crescer. A gente tinha clientes, eu já tinha funcionários, CLT registrados, tinha isso já estava rodando mesmo com a operadora. Só que daí quando eu me dediquei para ela começou a crescer. E daí assim, aí a gente começa a ter a dor de empresário, porque até então ela crescia dentro da minha capacidade e eu não arriscava tanto. Eu arriscava, mas não tanto. E eu tinha, queira ou não, uma guarda-chuva ali, né? Que era o meu salário, né? Meu cargo de diretor, de sócio, aquela coisa toda. Eu parei de ter isso aqui, né? Isso aqui foi rompido, eu não tinha mais essa grana vindo, né? Eu tinha que tirar meu subsídio daqui. E vou falar, foi difícil. Passei altos perrengues. A única forma de que isso aqui dar certo foi trabalhando até como eu trabalho até hoje, arduamente. Porque se a gente deixar de trabalhar, se a gente ficar doente, se a gente parar de olhar os e-mails, fica uma semana fora da sua empresa pra ver como é que fica. Vai sair de férias. Ferrou. Então, assim, a gente tem, lógico, eu tenho líderes hoje na Vitamina Web, pessoas que eu admiro e me ajudam demais. Só que o olhar do dono sempre é o que engorda o gado. Então, assim, e isso aqui fez muita diferença na minha vida. Quando eu tive que, assim, agora é comigo, entendeu? Antigamente era comigo, mas eu tinha, né, vamos falar assim, uma poupança, né? Assim, hoje eu não tinha mais, né? Então essa é um pouquinho da minha história. Não sei se vocês conheciam, mas é um pouco. Né? E hoje a Vitamina tá com quantos anos? Ela completou agora em julho 20 anos. 20 anos. A gente até cometeu um erro, né? Ano passado, se você for ver lá no meu Instagram e for voltar, a gente divulgou que a gente tinha 18. E daí, esse ano, a gente foi fazer 19, mas eu comecei a resgatar todo o meu histórico de e-mails, de coisa, e eu vi que comecei a trabalhar com a Vitamina Web em 2004. Então, lógico, não era oficial, não tinha um CNPJ, mas ela começou em 2004. Então eu fiz um reajuste aí. 18 foi pra 20. 18 foi pra 20, né? A gente tem um corte temporal. E que legal, muito bom saber da construção. Eu gosto do nome Vitamina, eu acho ótimo e gostei de saber da sua história. E agora eu queria saber da Anamid, né? Como que surgiu a Anamid no meio de tudo isso? Que também? é Anamid também? O que é, contar, enfim. Tá, então, vocês estão escutando, eu acho muito importante prestar muita atenção no que eu vou falar. Quando eu fiz essa parte de romper, né? Vamos falar assim, dar uma guinada assim, e focar no meu negócio, eu comecei a sentir dificuldades, porque eu era um empresário sozinho, né? No universo que eu não conhecia muito bem, né? Que era o digital. Nós estávamos ainda desbravando. Hoje, naquela época, desbravando demais. E eu queria, na empresa de telecomunicações, eu participava de uma entidade, né? Se não me engano, era a Telcomp, eu acho. E de vez em quando tinha reuniões sobre as operadoras para debater sobre assuntos, né? Por dar um exemplo, né? Na época que o Bom Retiro teve que fazer foi só José Paulino que arrancou os postes e teve que fazer subterrâneo. Então, o que aconteceu? Todo mundo fez uma reunião que tinha que descer o poste, que passava ali fiação. Como a gente pode fazer para ser mais barato? Porque é muito caro. Sim. Naquela época, um quarteirão, pra você ter noção, para uma empresa sozinho rasgar um quarteirão e descer subterrâneo era R$500 mil. Uma empresa. Imagina uma internet que custa R$99,90. Sim. 100 e poucos reais. Como é que você faz um negócio desse? Viabilizar a ROI. Então tem que fazer em conjunto. Então na Associação de Telecomunicações, as operadoras todas, né, que eram concorrentes, trabalharam em conjunto. Então a gente contratou o mesmo engenheiro, né, a mesma empresa, a empresa que ia fazer a obra, que fez o quê? Ela fez lá um rasgo, né? Ela fez todo o trabalho que tinha que ser feito e a gente só tinha que fazer a passagem do cabo, cada um com a operadora passava seu cabo no seu tubo. Foi isso. Então era um trabalho colaborativo. Quando eu tive que
ficar focado no meu negócio, eu falei assim, cara, eu preciso de uma associação que me represente, né? Pra entender mais sobre o meu mercado. Sim. Porque naquela época o cliente, a gente fazia site, né? Só que o cliente começou a surgir rede social, né? Começou a surgir rede social, não tinha rede social. Começou a surgir o Facebook ali, né? Com alguma coisa. Então, as coisas começaram a aparecer, aí começou a aparecer Google AdWords, porque não tinha. Não sei se vocês sabem do mercado aqui, mas tem uma época que não tinha Google AdWords, né? Então, o cliente pedindo a gente fazer, e eu achava que eu tinha que fazer. E eu comecei a fazer também. Só que chegou um momento, Saulo, que eu mexi pato. Eu fazia tudo, mas nada direito. Aí eu falei, tem que mudar esse cenário. Aí eu fui para uma entidade, como membro, né? Membro assim, um associado. E comecei a participar dos eventos. Eu era o associado que batia cartão. Tinha evento, eu ia. Tinha encontro, eu ia. Qualquer coisa que tinha, eu ia, né? E eu era aquele cara chato que perguntava, questionava. E um dia eu marquei a reunião com o presidente da entidade. Uma entidade de São Paulo apenas. E daí ele falou assim, Rodrigão, vou te dar uma dica, você não é agência. Você é uma produtora de tecnologia. Você, assim, pelo sua bagagem, seu viés e tudo mais, você produz tecnologia para a área de comunicação e publicidade, né? Mas você não é uma agência. Eu falei, putz, isso é verdade. Faz sentido. Mas isso rola? Rola. Você pode prestar serviço para as agências. Falei, que legal. Não sabia. Tá vendo? A gente não sabe tudo. Sim. Então o cara me deu... E aí acontece, eu fiz essa mudança, essa pivotagem. Demorou 1 ano e meio, quase 2 anos pra eu cancelar os contratos com os clientes, entender, me reposicionar. Então assim, não é rápido, né? Sim. Hoje talvez seria mais rápido, mas naquela época demorou quase 2 anos pra fazer essa mudança de mindset aí. E daí eu comecei a participar mais. Essa mesma entidade me deu a oportunidade de ser diretor, me deu a oportunidade de ser vice-presidente. E eu fui presidente também dessa entidade no estado de São Paulo. Aí quando eu resolvi me dedicar apenas para a Vitamina Web, eu fui procurar uma entidade de mercado, né, que pudesse também me atender igual a Telcom atendia na época da operadora. E nessa eu encontrei algumas iniciativas, né, aí me associei a uma, e eu era aquele membro associado que todo evento ele ia, eu era o cara que perguntava demais, enfim, eu participava demais em tudo, né, e isso, né, você que é associado da Anamid e você que é do mercado, isso é visto com bons olhos por quem está na liderança. Sim. Né? Porque as lideranças procuram novos líderes, ainda mais uma associação que quer permanecer. Sim. E eu era, enfim, tinha evento, eu tava lá, tinha alguma coisa, eu tava lá, tinha que responder pesquisa, eu respondia, eu tava sempre participando. Aí era uma associação que ela era focada no estado de São Paulo, eles me chamaram para ser diretor de comitês. Aí eu fui diretor de outras coisas na entidade também. Aí eu fui vice-presidente. Aí eu fui presidente da entidade também. Nessa etapa toda também, nesse processo, né, antes de virar realmente membro de uma diretoria, uma das pessoas lá, que era um presidente também, inclusive, da entidade, eu chamei ele para uma conversa e fui perguntar, cara, como é que é o mercado e tal, expliquei um pouco da Vitamina Web, expliquei minhas angústias, e eu como presidente da Anamid, eu faço muito isso também, eu escuto bastante o associado e tento ajudar da maneira que dá alguns caminhos, porque eu recebia isso, né? Sim. Eu recebi isso no passado. Sim. E daí ele falou, Rodrigo, você não é uma agência, você é uma produtora de tecnologia, uma fábrica de software digital. Eu falei, como é que é isso? Né? Porque a gente não sabe de tudo. Ele falou assim, você pode prestar serviço para as agências, você pode se especializar apenas em fazer esse tipo de serviço, não fazer aqueles outros tipos de serviço. Então eu falei, cara, eu acho que faz sentido mesmo. Né? Eu tenho mais pegada para essa vertente aí, naquela época. Né? E daí eu fiz uma pivotagem da minha empresa. Então a questão de mudar. A mudança desse mindset, de pivotar a empresa, cancelar contrato, conseguir novos clientes, se posicionar, demorou 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Só que se eu não tivesse feito isso, eu ainda estava batendo cabeça e demorar muito mais. Sim. Então ela me ajudou, a participação de uma entidade, né, de um mercado, colaborando, estando lá com os meus concorrentes, me trouxe esses insights. Virei presidente, né, da entidade. E aí, Rodrigo, por que você saiu da entidade, fundou uma nova, né? Por quê? Né? Eu acho que é a pergunta que eu só querem falar, porque eu não vou mencionar o nome dessa entidade, apesar de muitos que me conhecem sabem da história. Uhum. Mas por que você fundou a Anamid? Por quê? Então, na verdade, foi o seguinte, resumindo, uma entidade é feita com
uma entidade, ela pode ter o tempo que for, 1 ano ou 50 anos. Mas assim como uma entidade ou uma empresa, elas são feitas de pessoas. Qualquer CNPJ tem CPF embaixo. A partir do momento que você não tem mais confiança, né, naquele CPF que está ali à frente de alguma coisa, não importa se é uma empresa, se é uma entidade, uma marca, se aquele CPF não te representa, aí você tem que tomar outro caminho, entendeu? O motivo de realmente eu montar na mídia é porque, por mais que eu estava inclusive envolvido na liderança dessa entidade, né, que era regional, o nacional não me representava. Os propósitos, os princípios, a forma de conduzir, a forma de tratar o associado, ela foi mudando com o tempo, né? Ela era de um jeito e ela foi mudando com o tempo. E pra mim isso não era, assim, na verdade, sendo bem sincero, uma associação tem que ser levada como uma empresa, entendeu? Tem que ser levada a sério, né? Não é no tempo que sobra, entendeu? Lógico, você tem que tocar o seu negócio para você ter uma saúde financeira saudável? Tem. Mas a partir do momento que você assume uma responsabilidade com o mercado, você tem que levar isso muito a sério, entendeu? Ela não é o seu segundo plano. Ela é igual você tocar o negócio A, B, C e D. Você tem 4 negócios. Então você tem que dividir 25% para cada um. Sim. Se você não consegue, então elimine um. Ou coloque um sócio no lugar, enfim. Aí vira como um sócio investidor, enfim. Aí você tem vários modelos. Mas uma entidade, a partir do momento que você fala que eu quero ser líder de uma entidade, aí depende do seu grau de liderança. Se você é um diretor, se você é um embaixador, se você é um vice-presidente, se o presidente depende, se é regional, se é nacional, depende. O que você assumir como responsabilidade, você tem que fazer. E eu não tinha mais a confiança que aquelas lideranças, que eu sabia que ia permanecer ainda por muito tempo, elas iam fazer um bem pro mercado. Eu resolvi me desconectar disso. Nessa desconexão, o pessoal começou a perguntar: pra onde você tá indo? Eu falei: não tô indo pra lugar nenhum. Só me desconectei, eu vou tocar minha vida. Né? Não, mas tem que ir pra algum lugar. Onde você vai que nós queremos ir junto? Eu falei: não tem lugar pra nós ir junto. Assim, o plano era continuar aqui. Só que como não tá dando mais pra continuar aqui, eu vou seguir minha vida. Não, mas você tem que fundar uma nova entidade, então. E nós vamos junto. Eu falei: não vou fazer isso não, gente. Pelo amor de Deus, montar uma entidade agora, do zero, né? Não vou fazer. E aí o que acontece? Foi uma pessoa, 2, 3, 4, 10, 20 falando sobre isso, 30. E daí eu comecei a analisar a possibilidade de fazer isso. Eu falei assim: bom, saber fazer eu sei, né? Eu nunca fiz do zero, mas sei fazer. Eu acho que eu vou tentar. E aí foi aí que surgiu a Anamid. Aí você não tentou? Você consegue. Aí eu não tentei, né? Eu acho que eu vou fazer, né? A entidade. Boa correção. Aí eu tinha algumas pessoas mais próximas, né? Que eu conversei. O que vocês acham? A gente acha que você é louco. É isso. É assim mesmo. Mas a gente topa a loucura contigo, se você abraçar. Então foi assim que eu chamei mais. A gente fez um grupo de 29 pessoas. Que são os fundadores. Desses 29, umas 4 ou 5 se destacaram pra gente fazer a parte principal da fundação, o estatuto. Os outros foram mais fundadores e investidores que fizeram um aporte inicial na entidade para poder ela ter um caixa e uma sobrevida e conseguir. São os 29 primeiros associados, os 29 primeiros que apostaram. Então os fundadores são pessoas importantes no processo. E a gente começou a Anamid. E daí é o seguinte, né? D mais um, né? Abriu o CNPJ, o que a gente faz agora? E foi trabalhar demais. Até hoje trabalhar demais em prol do mercado, né? E os frutos estão aí, né? Graças a Deus. Sim. O mais legal que eu acredito, né, de associações e falando da Anamid, é que vocês trabalham para isso que você falou, para o bem do mercado. Vocês estão pensando ali em ganhar dinheiro. Vocês estão trabalhando mesmo como se fosse um voluntariado, né? Uma associação, ela é voluntariado, né? Pode ter um dia ter um presidente executivo, alguém que pessoas contratadas. Tem hoje, graças a Deus, pessoas contratadas pela Anamid para poder nos ajudar a apoiar, porque a gente precisa. Mas pode ter um presidente executivo? Pode ter um diretor executivo? Pode. Essas coisas podem surgir conforme vai ampliando a associação. Talvez seja importante pela manutenciabilidade dela. Sim. Mas no geral, nós somos, hoje, né, todos nós somos voluntários, né, porque a gente quer realmente o bem pro mercado. E isso é uma coisa, o KT, né, KT, eu ia falar Caterine, né, mas você falou, me chama de KT, então beleza. Não, vou falar Caterine, que é mais bonito. Mais bonito. E Saulo. Isso, na verdade, pro mercado, é uma coisa de propósito.
E as pessoas não entendem. Rodrigo, mas por que você dedica tanto? Mas por quê? Como é que você consegue dar conta de tudo? Cara, é porque é propósito. Como você gosta de uma coisa, você acha que realmente ela é importante, ela te faz bem, eu faço com gosto as coisas, não é porque tem obrigação. A coisa flui naturalmente, né? Mas nós somos todos voluntários, né? Qual que é o nosso ganho? Por que a moeda de troca, quando eu trago uma liderança, eu ofereço um cargo, né, para poder participar e ajudar, e a minha moeda de troca também é conhecimento. Então, queira ou não, você estar num cargo de liderança e estar discutindo, muitas pessoas te procuram também, então você tem muito conhecimento, a troca é muito intensa, né? Você conhece muitas pessoas, faz muito network, então isso é uma coisa que não tem nem como valorar, né? Conexões, né? Abertura de mercado, convites, né? Exposição pessoal. Então, essas são as coisas que uma entidade ela pode proporcionar para uma liderança, entendeu? Como pagamento, né? Assim, é um pagamento assim que não tem como a gente mensurar. Só que assim, Rodrigo, mas beleza, mas quem que aparece? Quem faz? Entendeu? Nós temos na Anamid, como qualquer outra entidade, sei lá, umas 60 lideranças, né? Mas aí sempre tem uma meia dúzia, 10, 12, 15, 20 que aparece. Por quê? Porque é quem faz, entendeu? Às vezes a pessoa lá, o diretor, infelizmente, ele topou uma obrigação lá e não tá conseguindo ajudar. Ou ajudou e não tá mais conseguindo por conta de N fatores. Então, quem que aparece na entidade, na foto, que tá ali, é quem realmente tá trabalhando em prol da entidade. Isso para mim, eu preservo. Eu não vou dar palco pra nego que quer palco só porque tem cargo. Isso não existe na Anamid. Não é briga de ego. Você quer se dedicar, quer colaborar pro mercado, você vai ter a sua visibilidade possível. E você não precisa ser liderança. Se você é um associado que tá ali participativo, você vai ter a mesma oportunidade, entendeu? Sim. Isso é o associativismo, entendeu? Isso que é importante. E é importante, eu lembro, eu trabalhei muitos anos na International Paper e a gente fazia parte da antiga Bracelpa, depois IBA, que era a indústria onde todas as empresas papeleiras ali se encontravam. E a gente tinha os comitês, e eu fazia parte do comitê de comunicação, e a gente trocava muito, e muitas informações, porque a dor do seu concorrente muitas vezes é a mesma que a sua, né? Então, acho que esse trabalho que você faz com a Anamid e que outras entidades fazem de promover esses encontros e promover temas e eventos, enfim, que podem ajudar o mercado, ele é fundamental. E muitas vezes as empresas não olham para isso, né? De fazer parte da sua associação ou veem aquilo como uma coisa que tem que fazer e tal, e não exploram isso, né? Não exploram o que você pode, a troca que você pode ter com players do seu mercado, o quanto pode ser rico para você e para o seu negócio, né? Quando a gente, como empresário, a gente lida com situações o tempo todo do mercado e, basicamente, nós somos resolvedores de problemas. Sim. E quando tem alguma problemática para ser resolvida, nós temos 3 opções sempre, né? Eu tenho como resolver, assim, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que tem como resolver, então você vai lá, resolve, soluciona e dá seu jeito. Eu tenho algum tipo eu não consigo resolver diretamente, mas eu consigo interferir de alguma maneira, eu consigo ajudar, você também pode colaborar. Isso aqui não tem como ser resolvido, entendeu? Pode ser assim também, né? Às vezes não tem solução, entendeu? Então a gente tem que apenas aceitar e conviver com aquilo às vezes e pensar como a gente pode colaborar para aquilo mudar no futuro. Nessa parte aqui é onde entra muitas vezes, em todas as partes entra uma associação, mas nessa última que eu falei, ela é uma coisa que é importante, às vezes as pessoas não vislumbram. Quando você compartilha uma dor, e é uma dor que todo mundo tá tendo, às vezes não tem solução naquele momento. Só que você fica confortável, concorda? Sim. Porque eu falei, cara, não é um problema apenas meu. É um problema do mercado. Sim. Então, se o cliente está me reclamando sobre isso, e você participa de uma entidade, é um problema de mercado, você tem respaldo até para falar com o seu cliente. Sim. Olha, isso aqui não é um problema que a Camilo tá passando. É um problema de mercado. Né? A Meta não responde rápido mesmo. A Meta caga muitas vezes para pequenas contas. Sim. Entendeu? Acontece, infelizmente, e nós temos que ir por esse caminho, não tem o que fazer. Sim. Um exemplo, tá? Então, isso conforta também. Não ter solução para as coisas também conforta. Sim. Só que quando você parte de uma entidade e aquela coisa começa a bater, a entidade tem que tomar aquela dor para si e falar como é que a entidade, já que nós queremos fazer uma defesa de mercado, aculturamento de mercado, né? Como é que a gente pode colaborar para isso ser melhor? Então a gente vê os problemas que acontecem e a gente
cria iniciativas, que aí muitas vezes o associado não vê, mas a gente abre conversa e diálogo com plataformas, com o governo, né, com outras empresas, pra gente tentar minimizar isso. Às vezes, né, a gente também não consegue nada, porque às vezes eles não têm interesse, mas muitas das vezes abrem um diálogo. E isso, com o tempo, fazendo isso de uma forma frequente, a gente vai mudando o mercado. Sim, e às vezes é uma mudança que você precisa provocar, que enquanto empresa sozinha, você não tem força para isso. Sim. E a hora que você se associa, muitas vezes você entra com uma petição ou você entra com um movimento como entidade, você tem muito mais força para solucionar aquilo, né? É um grupo, né? É. Um grupo, né? Tem grandes agências, ou mesmo que seja médias e pequenas, mas tem... Tem um volume? Exato. Tem um volume. Você consegue ter mais ouvido, né, das entidades. Porque se você for bater numa empresa, né, numa marca, num porta e reclamar, você que fala assim, eu também, né, como Vitamina Web, às vezes eles vão olhar lá e falar assim, tá bom, beleza. Agora, se uma entidade que ela tá lá para representar o mercado, representa 400 associados, chegou com uma notificação extrajudicial, fez uma denúncia, pediu um papo, falou que você fez tá incorreto, falou que essa forma de divulgação de concorrência é desleal. Sim. E aconteceu recente, né? Aconteceu recente, inclusive. Então, assim, isso, né, eles dão muito mais atenção, entendeu? E agora uma pergunta, curiosidade, né? A gente fala muito do mercado de agências, enfim, do mercado digital. A gente tem falado muito sobre essa competição desleal, digamos assim, né? Hoje você tem agências que não existe uma padronização dos preços, não existe uma padronização dos serviços e tudo mais. Vocês têm olhado para isso? Vocês têm discutido isso? Sim, temos algumas iniciativas para 2025 mais fortes com relação à questão de precificação e esses insumos para o mercado. Mas nós temos dois mundos aqui. Tem o mundo de quem realmente faz porque é safado, né? E tem um mundo que faz porque não conhece. Às vezes a pessoa não tem conhecimento. Aí o papel da entidade é fazer o quê? Trabalhar com aculturamento, promover evento, promover material, para isso melhorar. O que é safado, nós também temos que trabalhar em cima disso. Sim. Chegar para ele e falar assim, irmão, seguinte, ó, nós não somos besta aqui não. Não vem com conversinha. Ó, isso aqui tá errado, você vai parar de fazer. Sim. Entendeu? Então, isso é um trabalho que nós fazemos. E, sendo bem sincero, né, tem entidade no nosso mercado, inclusive é a entidade que é do nosso mercado também, e se cala pra muita coisa. Sim. Né? A gente não se cala. A gente, quando vê alguma coisa errada, a gente se posiciona. A entidade precisa se posicionar, entendeu? Vai agradar todos os associados? Não vai agradar. Não. Se nem Jesus Cristo agradou, quem dirá uma entidade de mercado, né, de classe. Né? Mas nós temos que se posicionar, e sempre o posicionamento tem que ser o quê? Para o melhor do mercado. A grade gregos e troianos é o melhor pro mercado. Tem coisas, às vezes, que a Anamid se posiciona também, que eu não sou 100% de acordo com algumas coisas. Como né? Vitamina, imagino. Como Vitamina Web, como empresário Rodrigo. Sim. Só que eu, como presidente, tenho que abstrair isso. Sim. Falar assim, cara, eu não... Sobre talvez essa ideologia em específico, ou essa forma de olhar, ter um olhar, não é alguma coisa que eu, Rodrigo, compartilho. Porém, existe uma democracia, Sim. né? Se a maioria, ela acredita que aquilo lá é importante, né? Eu, como presidente, posso tentar gerar alguma influência, tipo assim, gente, ó, eu entendo, mas eu como presidente, eu vejo outras coisas assim, assim, assado. Vocês querem mesmo ir por esse caminho? Não queremos, então a gente vai. Sim. E eu, como presidente, eu vou respeitar a decisão do associado e nós vamos fazer esse caminho, né? Não posso não me omitir com relação a isso. Então, esse é um trabalho importante né? A concorrência desleal no mercado digital, ela é complicadíssima. E muitas vezes, eu acho que hoje, a maioria das vezes, vamos falar, tem uma terceira aqui. A maioria das vezes vamos falar assim, 70%, né? Ela é por não ter conhecimento sobre precificação e preço, custo, entendeu? E desespero financeiro. Sim. Isso aqui são duas coisas que eu acho que são 70%. Os outros 30% tem os safados mesmo. Tem realmente empresas que elas são desleais, né? Que elas fazem propaganda enganosa, né? Ou que ela tem um grande poder econômico, que ela não está preocupada hoje com a margem de lucro, às vezes, dos contratos que ela tem. Ela está preocupada em ter uma capilaridade, ter uma expansão, porque aí ela vai mostrar pros sócios, né? Pros investidores, e vem aporte, trabalha em cima de aporte. Ganha equity, né? Ganha equity e a coisa vai.
Daí lá na frente eles corrigem isso, Sim, né? e Se aquela- conseguir corrigir, né? E aquela coisa, tem um monte de reclamação que, pelo menos pra gente, deve chegar muito pra você também, né? De pessoas que compram dessa agência e depois dessa ou dessas agências, e nessa fala assim, comprei, fiz bobagem de ter acreditado nisso e aí acaba caindo O para as serviço agências do não mercado. condiz, né? Não É condiz. que o nosso mercado, tá? O mercado digital tem um acrônimo muito legal que eu uso em quase todas as palestras quando eu falo de mercado digital. Nós vivemos no mundo VUCA. Sim. Volátil, Sim. incerto, ambíguo e complexo. Sim. O mercado digital ele é assim. Quando ele vai mudar? Não sei nem se ele vai algum dia vai mudar. Sim. Ele não tem outros mercados, talvez um segmento industrial específico, talvez um agronegócio, talvez eles tenham um pouco mais de estabilidade e controle sobre mudanças. O mercado digital, ele não tem estabilidade e controle sobre É da mudanças. natureza dele ser assim. Então é muito dinâmico. A gente não consegue ter planejamentos de muito tempo, porque a gente não sabe se aquele serviço ele vai permanecer. Vou dar um exemplo básico, né? Vamos falar do Twitter, que agora é o X. Aham. Quem imaginar que de repente esse ano o Twitter, o X saiu do Brasil? Sim. Isso impactou muito o mercado digital brasileiro, né? Quem fez o que fez e por que fez, não vou entrar no mérito, mas isso impactou o mercado digital brasileiro, né? Voltou agora, acho que voltou, não sei se já voltou já, né? Certo? Já voltou, tá tudo certo. Pode ser cair de novo, né? Agora eu vou falar uma coisa assim, a gente tá falando do X. O X é muito mais específico, não é toda marca que investe em ads. Vou falar outra coisa aqui, vamos falar do Instagram. Eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn, se alguém quiser depois olhar, procurar Rodrigo Neves no LinkedIn, tem um artigo sobre isso. O artigo é se o Instagram saísse do Brasil, entendeu? Lá tem estatísticas, números impactantes. Tem gente que só sobrevive sobre isso. Aham. Então, o mercado, ele é muito complexo, não dá pra gente prever o futuro, entendeu? Até quando o WhatsApp cai. A gente fica totalmente perdido. Às vezes a gente não consegue falar com a nossa família. Imagina pessoas que só vendem por WhatsApp. O negócio, realmente, o digital, se você desconecta ali um fio, né? Pode mudar tudo, né? Exatamente. Se você é a faxineira, na hora que for limpar lá, né, esbarrar e desligar uma tomada, né? Exato. É o que a gente sempre brinca, né? Tá fora do ar, então alguém derrubou um fio, tropeçou no fio e caiu. Não, mas acho que a gente aprendeu muito isso com a pandemia, né? A gente teve que se reinventar de diversas maneiras. O digital cresceu muito, né? A partir disso. Mas eu acho que o que eu quis comentar é que ele também... o digital, ele tem essa natureza de... ser disruptivo, né? De você descobrir novas formas e você se reinventar a todo momento, né? Mas isso por um lado é bom, porque eu acho que problemas geram oportunidades. Mas nós, como empresário do digital, é muito complexo você ter uma empresa nesse segmento com uma competitividade desleal, né? As pessoas não sabendo como cobrar, né? Mudando o tempo todo, né? E assim, o imediatismo no digital hoje é muito maior do que era antes. Sim. Por resultados. Sim. O cliente ele começa a investir hoje, ele acha que daqui 15 dias, um mês, ele tem que ter já resultado. Cara, quando você faz um trabalho de marketing digital, ou desenvolve uma plataforma, ou um novo site, não importa, gente. Se for fazer uma coisa digital, você tem uma coisa chamada, que ninguém leva em consideração, que é o histórico. A empresa, ela tem um histórico de, sei lá, 5, 10, 15 anos no mercado, né? Construído no digital. Uma reputação construída para os seus clientes atuais e clientes que já passaram por lá. Não é você fazer um novo site, né? Não é fazer uma campanha de marketing que vai mudar isso do dia para noite. É a consistência e o médio e longo prazo. E o conhecimento também dessas agências. E o conhecimento das agências de sugerir as coisas de forma mais coerente e correta ali. Então, você tem que... então eu não vou fazer um novo site. Não, você tem que fazer um novo site. Se realmente ele não reproduz e tudo mais, você tem que fazer. Você não, então eu não vou fazer. Não, tem que fazer. Você tem que fazer as coisas. Mas você não tem que fazer em 2, 3 meses e parar. Você tem que entender que isso é uma constância. Sim. Eu escrevi um livro que é O Caminho para a Maturidade Digital. Basicamente, se for contextualizar para você, o último estágio de maturidade, ele envolve você ter uma alta capacidade de análise de dados e você ter uma possibilidade de proporcionar para o cliente final uma experiência. Entendeu? Esse é o ponto, né? No final é isso que importa, você conseguir com dados transformar em informação, essa informação gerar experiência para o cliente. Sim. Esse é o objetivo final. Nesse processo, você tem que construir muita coisa. Você tem que ter um trabalho de atendimento omnichannel aí, todos os canais digitais. Você tem que ter um site muito bem construído e manter ele sempre atualizado, porque também fazer um site agora e não construir mais nada, esquecer ele, não produzir conteúdo, não mudar,
Entendeu? Por que eu vou entrar no site da Camelo todo mês, sendo que sempre quando eu entro lá tá a mesma coisa? Exato. Sim. Entendeu? Não tem um case novo, não tem uma informação que vai me ajudar. Tem que produzir. Então, esse é o digital. Entendeu? E fazendo mesmo assim, você tem uma alta competitividade, né? Porque hoje, infelizmente, os gurus digitais estão aí também atrapalhando o mercado. Sim. Entendeu? Sim. Né? Eu vi até recentemente, vou comentar aqui, não vou falar nomes, né? Porque nomes comprometem, né? Eu vi um guru digital, né? Não vou falar se ele é bom no que ele faz ou não. Isso aí não vem no mérito. Pode ser que ele seja muito bom no que ele faz. Mas é um guru digital totalmente focado em tráfego pago. Uhum. Tem um grande evento, né? Sim. Explode as coisas quando ele entra, sabe? Sim. Tem uma ótima locução. Ele é ruim ou bom, eu não sei. Eu acho que inclusive ele é ótimo, tá? Enfim. Só que assim, ali, a forma como a coisa é concebida ali é do tipo assim, tráfego pago é o que resolve. E não é apenas isso. Exato. Sim. Entendeu? Então, e constrói um monte de novos empresários, né? Pra poder ver isso. E estão, queira ou não, tem gente boa sendo produzida pro mercado? Tem. Ele tá capacitando mais o mercado? Tá. Sim. Graças a Deus tá produzindo mais gestores de tráfego. Sim. Só que tem muito gestor de tráfego também que tá sendo produzido que é ruim, né? Que não tá dando resultado. Sim. E daí o que acontece? Porque ele não consegue falar assim, ó, passou lá aqui 5 mil pessoas, 5 mil pessoas são boas? Não são. E daí isso tá fazendo o quê? Também tem um lado bom e tem um lado ruim do mercado. Esse mesmo guru digital, agora falou assim, gente, agora eu vou explicar pra vocês uma coisa muito importante. Não sei se vocês conheciam, mas existe uma coisa além do tráfego pago. O tráfego orgânico. Parece que reinventou Sim, a roda. sim. Do jeito que ele fala, né? Não, Eu vou ensinar você a ganhar dinheiro sem o seu cliente precisar investir mais também somente em tráfego pago. Reinventou a roda? Não, cara. O SEO já existe já antes do tráfego pago. Entendeu? Então, assim, por quê? Análise de mercado. Mas por que isso talvez esteja acontecendo? Porque não tá mais conseguindo vender mais tanto curso de tráfego pago. Sim. Porque já meio que deu uma estafada. Entendeu? Agora tem que vender de outra coisa. Sim. Entendeu? Então esse é o ponto. Esses gurus digitais são bons pro mercado? Até certo ponto sim, porque eles movimentam o mercado, trazem informação, fazem um trabalho de marketing, né, pra mostrar pros clientes a importância. Alguns não falam besteira, realmente ensinam de forma correta, mas ele cria uma sistemática, um ecossistema de um pouco de ilusão em algumas questões. Entendeu? Cria muito uma ilusão de que é rápido. De que é fácil, que é justamente o que a gente bate, que é o contrário. Então eles ficam falando, faz aqui, ganhe tantos dígitos em tantos dias, tal. É possível. A questão é quanto você investiu para isso? Qual que é a sua metodologia? Qual que são os criativos que estão dando certo? Você testou quanto? Então é aquela coisa, parece que é muito mágica e menos ciência, que é o contrário. Mas você tocou num ponto que é a questão do imediatismo, né? E hoje a gente vê, esses dias eu tive que explicar para um cliente que por que ele precisava de um redator. E ele falou pra mim que ele justificou que não precisava porque o ChatGPT escrevia pra ele e por que eu precisava de um redator. Então, você comentou também sobre os clientes que buscam por resultados. Os clientes têm vindo até de maneira agressiva pras agências, enfim, pras empresas, desrespeitando até o trabalho dos profissionais e tudo que tem com essas novas tecnologias porque hoje com tudo é fácil. Empresas. Ontem, aparecendo no evento, eu falei um pouco sobre a questão de conteúdo. A inteligência artificial disponível para todos nós, a generativa lá, como a Copilot, né, o Gemini, o ChatGPT e outros que existem, ela traz o conteúdo pra gente baseado no que ela tem de aprendizado em estatisticamente ele achando que aquilo é certo. Ele não sabe se é certo ou não. Com base em um monte da rede neural, em todo o conteúdo que ele tem e que foi treinado, colocou lá existe uma probabilidade do que ele tá falando de uma acurácia de X% do que ele tá falando tá certo. Então, nem sempre o que ele tá falando tá certo. Então, vou dar um exemplo. Às vezes ele fala assim, segundo a fonte X, né? Mas, na verdade, assim, não quer dizer que a fonte X falou. Mas a fonte X, com base em tudo que ele já aprendeu que a fonte X fala, existe uma probabilidade que a fonte X fale ou pense assim. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você vai usar uma plataforma de inteligência artificial para produzir conteúdo, eu acho legal para destravar
de bloqueio criativo, Sim. né? Te ajudar a produzir. Mas o conteúdo que é importante é o conteúdo que ele é único. É o conteúdo novo, é o conteúdo que não está lá dentro. O que está lá dentro já tem algum site que foi indexado. Sim. Já tem algum site que foi feito. O que é interessante é o quê? É o conteúdo que não está lá. É o conteúdo novo, né? Esse conteúdo novo, para você que vai fazer diferença no SEO do futuro aí. Né? O conteúdo novo. E o seu repertório pessoal, o repertório daquela pessoa, por exemplo, no caso o redator, o repertório do redator, a bagagem cultural, as experiências, a reflexão e inflexão que ele faz naquilo que ele tá lendo, isso não se reproduz. E fora dados, quando eu vou escrever um artigo, eu escrevo muitos artigos. Eu adoro escrever porque... Por que eu gosto de escrever? Eu aprendi a gostar de escrever. Porque me faz estudar. Então, eu recebo muitos PDFs, nem tudo a gente recebe. Você também recebe, todo mundo recebe um monte de PDF com insight, pesquisa. Eu vou separando tudo numa pastinha. Eu pego uma pastinha, ler depois. A pastinha chama ler depois. Né? Aí eu pego um PDF lá e começo a ler o PDF assim. Primeiro eu faço aquela leitura dinâmica, importa? Importa. Esse aqui importa, esse aqui não importa. Com base no que eu leio, eu falo assim, isso aqui dá pra escrever um artigo. Então eu leio o negócio, começo a escrever. O que é o bom do ChatGPT, do Gemini e outros, né, Copilot? Você pode colocar toda a sua ideia ali, central. Meus números são esses, o que eu quero traduzir é isso, minha opinião é essa, os dados são esses, tal. Eu quero contextualizar que o início comece assim, o meio assim, entendeu? Você tem um contexto, assim, escreve um artigo sobre isso. Aí as plataformas vão te ajudar a escrever um conteúdo sobre isso. Ainda mais se você treinou ela com o seu tom de voz, como você gosta de escrever e tudo mais, aí vai ser um conteúdo legal. Sim. E você aproveita, você lê, aí eu recomendo leiam, tudo mais, e daí vocês enviem para um redator, um revisor, revisar, porque a IA tem vícios de linguagem. Sim. Vou dar um exemplo. Toda IA usa a palavra crucial. Sim. Toda IA usa além disso também. Além disso. Uso crucial. Além disso, começa a ficar um texto muito, muito padrãozinho, né? Esse crucial foi até uma diretora da Anamid lá que comentou ontem num evento, né? E eu lembrei disso. Então, assim, o que é bom de um revisor de conteúdo gramatical de texto? Porque ele vai ler aquilo lá e fala assim, cara, tá muito repetitivo isso aqui. E às vezes você não tem essa noção, porque nós não somos redatores. Né? Nós somos leitores, né? Escrevemos artigos, sim, mas nós não somos formados para isso. Então, você tem que colocar uma pessoa, porque ela vai deixar o texto um pouco mais legal, ela vai trocar uma palavra por um sinônimo, muda. Então, precisa do redator, entendeu? Para uma revisão e tudo mais, né? E basicamente, o que nós temos que pensar com o ChatGPT é igual quando a gente faz uma entrevista para um repórter, ou até uma entrevista para o seu time interno, que é o redator, que você quer que ele escreva um artigo. Como é que funciona? Ele vai fazer perguntas para você. Você vai falar assim, não, eu quero falar sobre isso, o número é esse, sei lá o que e tal. Você vai explicar o que você quer. E ele vai lá e vai escrever. Sim. Aí nós temos que usar a inteligência artificial com o mesmo objetivo. Exato. Entendeu? Ele é um ajudante. É um ajudante. Ele não vai trocar. Mas voltando também ao que você falou da questão dos formar profissionais e tal. Hoje, aí é uma pergunta mais como empresário, você também como presidente da Anamid, você tem olhado para essa formação do mercado, para essa capacitação? Como que vocês enxergam? Tem muita iniciativa. A gente tem uma diretoria de educação que a gente está tentando fazer um projeto que é mais complexo. Educação é uma coisa muito complexa. Desde quando a Anamid foi fundada, tem alguns projetos de educação que nós queremos lançar. Se Deus quiser, agora sai do papel em 2025. Mas vou falar uma coisa assim que eu acho que é óbvio para muita gente, talvez não tenha, ou talvez não tivesse percepção. A pandemia cagou com a educação, entendeu? E com a formação de profissionais. Porque eu, por exemplo, a Vitamina B está 100% remoto. A gente de vez em quando vai para o escritório, né? Isso para mim é péssimo, entendeu? Funciona, tá funcionando, tá produzindo, tá entregando, tá. Mas eu não consigo mais formar pessoas. Como é que você vai contratar um estagiário, um júnior, para trabalhar remoto? Não tem como. Sim. Como é que o cara vai aprender? Aí eu falo assim, não, beleza, vamos pro escritório, vamos levar os júniores lá. Só que acontece, o sênior, que já é sênior e entrega muito bem, ele não quer ir pro escritório. Entendeu? Por quê? Mano, eu já sei fazer meu trabalho, né? Por que eu vou perder tempo pra ir lá e ensinar? Não quero. Então, assim, a pandemia, esse negócio do home office é legal, é bacana, é cool. Eu acho que facilita, acho que as pessoas têm qualidade de vida, mas tem que balancear, porque, assim, isso fez com que a gente começasse a contratar menos pessoas de formação e formar internamente, né? Isso é uma coisa, assim, dramática, né? Dramática. E também a questão seguinte, todo mundo quer fazer só curso online, e as pessoas também não querem mais ir presencialmente. Gente, isso para as relações humanas, interpessoais,
é péssimo. Você, quando vai para um curso presencial, você conhece a pessoa, você aperta a mão, você troca ideia, você aprende muito mais do que um curso online que você faz sozinho. Sim. Entendeu? Então, assim, o digital é o mercado que nós estamos. Ele é fantástico. Só que ele também produz coisas no contexto, assim, de facilidade que criam outras problemáticas. Que são problemas que a Anamid vai ter que pensar em resolver. É isso aí. Ou conviver. Mas Mas uma coisa que você também falou, da formação da pessoa. Até no próprio processo seletivo. Você faz reunião, né? Você faz entrevista online com a pessoa. Você não sente que aquela pessoa é boa de verdade. E aí você contrata, e quantas a gente já não contratou errado? E aí essa pessoa vendia uma coisa na entrevista e quando chegava lá, não era isso. Muitas. Que também, mas aí eu discordo, porque eu acho que às vezes nem no presencial às vezes dá pra sacar. Isso é verdade. Mas como que vocês olham pra essa questão de você, enquanto empreendedor, tá olhando pra essa questão de pessoas que você vai ter na equipe? Quem que hoje você escolhe pra trabalhar com você? Como que você olha pra isso? Bom, nesse caso, assim, sobre a questão de contratação de profissionais, a gente preza pela parte técnica, porque a gente trabalha muito com a questão de desenvolvimento e tal, então o cara tecnicamente tem que saber. E hoje, pela questão que eu falei, né, sobre o trabalho home office, a gente contrata pessoas que realmente saibam e consigam fazer as coisas. Eu não consigo ter tempo de ensinar. Mas, para mim, o mais importante não são as hard skills, né? Eu preciso daquele cara que conheça aquilo porque precisa. Só que, assim, uma coisa que eu observo muito no caso de um desenvolvedor é se ele usa um cabresto aqui, né, e não olha pro lado, ou se ele tem a oportunidade de assim, não, se tiver uma nova tecnologia, eu vou aprender também. Ou assim, eu só desenvolvo nisso e pronto, acabou. Isso pra mim é ruim demais. E as soft skills principais, tipo assim, se o cara se comunica bem, né, é um cara parceiro, tá ali disposto pra ajudar, né, ele demonstra ter honestidade, porque honestidade mesmo é com convivência, né? Sim. Então tem coisas, assim, que pra mim são imprescindíveis, né? Que técnica você aprende, né? Se você tiver habilidade pra poder aprender. Sim. Mas ética e outras coisas não dá pra ensinar, né? Sim. E você contrata pessoas, né, que num perfil muito específico, né? Muito difícil trazer desenvolvedor que saiba se comunicar, né? Então você já filtra muita gente a partir daí também, né? Sim, filtra bastante, né? Na verdade, a questão da comunicação do desenvolvedor ela é importante para até compreensão, né? Sim. Hoje tem desenvolvedores que não trabalham apenas no Brasil, tem desenvolvedor que é estrangeiro. Sim. Tem até um pouco de dificuldade, às vezes, da questão do idioma, não muito, mas tem, né? Mas a questão é, o cara ele tá disposto a sentar e escutar. Sim. E ele tá disposto a dar a opinião dele, porque assim, a gente nem sempre tá certo. Sim. Entendeu? Às vezes eu vou dar um direcionamento pro meu time, eu faço nesse caminho, mas pode ser que meu direcionamento está errado. Pode ser que o meu direcionamento está limitado pelo que eu conheço até o momento, porque o conhecimento ele é limitado também. Né? Então aí o pessoal fala, mas Rodrigo, surgiu uma nova possibilidade de fazer o que você está falando de uma forma mais prática, ou às vezes vai dar um pouco mais de trabalho, mas no futuro tem que ter essa participação. E existem pessoas, não apenas desenvolvedores, que eles não compartilham o conhecimento, cara. Sabe? Eu acho que é importantíssimo para a evolução da empresa. Ou não tem... a minha maior dificuldade é... Me explica de uma forma que eu consiga entender sem eu ser técnica naquilo que você faz, sabe? Eu acho que hoje esse você pode avaliar a comunicação de uma pessoa, seja ela desenvolvedora ou não, assim. Você consegue explicar para sua avó, você consegue explicar para uma pessoa totalmente leiga no assunto aquilo que você faz. Sim. É assim que você avalia, né? Sim. Fazer uma pergunta. Por exemplo, você está na liderança da Anamid e você tem a sua empresa, a Vitamina, e você tá ali com diversos players do mercado digital que também são seus concorrentes. Eu enxergava antes muito essa questão de ele é meu concorrente, eu não vou compartilhar nem nada disso. Hoje eu tenho outra percepção. Como que é a sua percepção e como que você acha o modelo ideal? Até para desmistificar um pouco para quem está assistindo a gente essa questão de concorrência. Às vezes o cara pode até ser parceiro, né? Inclusive eu já mandei clientes para você. Tô esperando um cliente seu ainda aí. Mas tudo bem. Mas como que você enxerga isso? Eu acho que assim, todo mundo às vezes começa a olhar o cliente grandão, né? Aquelas marcas que todo mundo quer. Não tem como nós, né, não conseguimos nós temos uma
no limite de clientes que a gente conseguir ter na casa, né? Até porque limite de atendimento, possibilidade de contratação de novos profissionais e tudo mais. Então, assim, quando estar com o concorrente batendo papo, abre muito a mente. Eu, esses dias atrás, tomei um café com uma produtora de tecnologia. Eles são exatamente o que eu sou, produtora de tecnologia. E trabalham com quase as mesmas tecnologias que a gente. Eu fui tomar um café com eles. Porque, assim, em alguns momentos, nós talvez vamos concorrer. Mas talvez nessa concorrência a gente pode se colaborar. Imagina se tiver uma concorrência com nós dois. Só nós dois. E a gente sabe que é só nós dois na concorrência. Porque não compensa a gente tomar um café, conversar sobre isso, né? E chegar pro cliente, nós dois se conhecemos. Nós dois vamos te atender. Entendeu? Aí, assim, ninguém... Vou dar um exemplo. Ou assim, cara, nesse aqui, vai contigo, eu acho que tem mais perfil pra você. No outro lá, se caso a gente pegar o novo, você libera pra mim. Cara, conversa, né? Colaboração. Né? Entendeu? Assim, eu acho que tem que ser ganha-ganha. E beleza, isso aqui é um efeito concorrência, que eu acho que onde pega é na concorrência, entendeu? Mas também tem um efeito também, tipo assim, de aprendizado, né? Eu queria que o meu concorrente vendesse melhor. Para um valor compatível com o meu. Exato. Sim. Porque daí o cliente vai escolher pela qualidade, pelo case. Ou até pela empatia. Quem você confiou melhor. Ou pela empatia, a forma que foi apresentada. Sim. O questão é, chegar num projeto, um cliente lá, que você, vamos falar assim, um projeto seu custa 50 mil e chega um com 25 mil e você sabe que o cara não vai entregar. Tem gente de 5 que apresenta a mesma coisa. De 5 mil, você sabe que não vai entregar. Aí você fala assim, cara, é difícil, né? Aí o cliente vem falar de preço e tudo mais, assim, cara, eu tenho minhas margens de negociação, mas assim, não é nada de, sabe? Não é assim. Não é mágica, não dá pra cortar metade do negócio. Então, assim, e daí a gente olha, isso que eu acho que é ruim. E quando um concorrente, ele começa a ver e compartilhar, ele começa a entender um pouco tudo isso, eu acho que melhora, entendeu? E assim, nem sempre você é concorrente ferrenho da outra empresa. Sim. Lógico, a gente sabe que existem empresas no mercado, né? Do ecossistema de digital, que são água e óleo, né? Porque são concorrentes ferrenhos, né? Porque estão realmente posicionados no mesmo segmento, com o mesmo perfil de cliente, sei lá o quê. Mas mesmo assim, eu já vi essas empresas em alguns momentos tomando café em conjunto, entendeu? Então, assim, por quê? Porque, cara, a troca de informação é importantíssima, cara. Sim. E basicamente, então, a gente pode dizer pra quem tá conhecendo agora, a associação de classe, a entidade de classe, ela luta pelo fair play, né? Exatamente. Pelo mercado justo, pra todo mundo, e ético, e onde todos possam prosperar, né? E eu vou falar uma coisa, assim, concluindo um pouco sobre isso aí, a gente só consegue evoluir se a gente se doa um pouco também, entendeu? Dar pra receber, o universo conspira pra isso, né? Então, assim, enquanto você... Ontem eu conversei com um associado, ele falou pra mim, Rodrigo, eu sou muito agradecido pela mídia, porque não botava uma fé, tô participando hoje, e eu salvei minha empresa apenas pelo relacionamento que eu fiz na mídia. E eu fiz relacionamento com empresas que vendem o mesmo serviço que eu vendo. Só que em alguns momentos eu não pude atender porque eu não tinha capacidade, eu passei e ganhei uma comissão, entendeu? Em alguns momentos, essa mesma empresa, ela me passou cliente. E eles são concorrentes, entendeu? Então isso me ajudou, cara. Eu ganhei algumas contas que saí do vermelho e tô no azul, entendeu? Cara, é isso, entendeu? É de relações humanas nós estamos falando, entendeu? Sim, o networking é mais sobre ajudar do que ser ajudado, né? É mais sobre você também contribuir e conectar pessoas, né? Também sobre isso. Sim. Bom, Rodrigo, acho que a gente tinha assunto para horas e horas de conversa, mas acho que a gente pôde trazer um pouco do universo das entidades de classe, trazer um pouco também da sua trajetória de empreendedor no mundo digital. Então, queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente, que conheceu um pouco da sua história, conheceu um pouco da história da Anamid e da Vitamina, para o pessoal te seguir, te conhecer. Beleza, tem uma frase que eu gosto demais, que eu sempre falo no final das minhas apresentações, né, palestras, e eu vou repetir aqui então no podcast, né? As empresas não morrem por fazer a coisa certa, coisa errada. As empresas morrem por fazer a coisa certa por tempo longo demais. Então, quando você se coloca, né, num ambiente, né, como a Anamid, aonde você está sempre sendo impactado sobre as coisas que estão acontecendo no mercado, as mudanças, um ambiente provocativo, você sai da inércia, você sai da sua bolha, né? E consegue com certeza conquistar novos horizontes.
Bom, obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal que está assistindo a gente. Curtam as nossas páginas no Instagram, Spotify, YouTube, Não Existe Tentar, e acompanhem os novos episódios. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Saulo. Obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.